Então, a gente vai estudar aqui a matéria que vai pôr um novo conceito da física, a física em outra perspectiva. Mudou o paradigma da física. E esse paradigma é a física moderna. Que de moderna não tem mais nada, porque isso foi né, a partir de 1900. Nós já estamos em 2023. Portanto, já tem aí 123 anos, né? A física moderna, dita moderna. Mas a gente já tem uma mais avançada chamada contemporânea, que a gente não vai ver isso, não. Graças a Deus, né? Não aguento mais tanto assunto, né? E a gente vai, assim, agora, analisar os efeitos que essa nova física impactaram no mundo, tá? Uma delas é, principalmente, quem? Os efeitos de Albert Einstein, descoberta da teoria da relatividade de Einstein, né? Einstein emitiu a primeira física relativística em 1905, tá? Chamado Ano Miraculoso, que foi que ele descobriu as bases, hoje, dos princípios de funcionamento, por exemplo, de um GPS. Um GPS ele funciona graças ao conhecimento da teoria da relatividade de Einstein. E as correções elas são feitas baseadas nisso, né? O GPS e também a navegação completa dos foguetes, das aeronaves, né? Quando dão uma volta ao mundo e por aí vai, tá? As velocidades das orbitais dos satélites, tá? Tudo isso tem que se colocar em conta a relatividade. É uma coisa totalmente diferente, tá? Apesar de você não ter muita intimidade com a física por estar sendo apresentada esse ano, esse semestre, né? Não tem muito conteúdo para comparar, né? Vamos dizer assim, mas pode ter certeza que isso aqui rompeu com o alicerce da física anterior ao século XIX, que é a física clássica. Tudo bem? Apenas por enquanto, confie no que a gente falou. Tá ok, irmão? Tudo nosso? Vamos lá. Vamos dar uma passada boa aqui no coisa. Você está vendo aí Você está vendo aqui a folhinha? Conseguindo ver? Ok, vamos lá. Matéria e radiação. Esse é o nosso primeiro assunto de física moderna. Vamos entender o que são ondas e partículas, tá? A partícula onda, a dualidade da natureza, tá? O que significa isso, né? Exatamente a física moderna, ela bota umas minhocas, umas caraminhocas na sua cabeça, que você não consegue entender bem o que é realidade e o que não é. É por isso que a gente fala que entra um assunto chamado física quântica, né? Quântica porque a gente fala de quantidade, pacotes quantizados de valores discretos, de valores já definidos. E a física clássica, ela falava de continuidade, não de valores fixos, e sim de valores em faixas, né? De grandes valores, né? De intervalos maiores. Mas a física rompeu isso e falou assim, ó, não é assim contínuo, espectros contínuos, mas sim espectros quantizados, em valores já definidos, né? Quando isso foi defendido, né? Não precisa entender isso completamente, é só realmente aceitar um pouco esse assunto. Quando isso foi provado e defendido, muitos não aceitaram, porque o novo ele traz desconforto, né? Ele traz insegurança, né? É só sua mãe falar ao seu pai, vamos nos mudar, vamos sair do Rio de Janeiro, vamos para outro lugar, vamos sair do estado do Rio, vamos pegar um avião, vamos morar em outro lugar, entendeu? Isso vai gerar para vocês um medo, um desconforto, né? Tudo que é novo realmente não é totalmente aceito no início, né? E com a física não foi diferente, tá bom? Então, realmente, a física moderna ela foi uma teoria desbravadora dos limites naturais, tá? Como a gente colocou aqui, tá ok? Vamos lá. Por que a gente está estudando isso e o que isso significa? Matéria e radiação. Vamos lá. A gente estudou em ondulatória as tais ondas eletromagnéticas, correto? Não estudamos? As ondas eletromagnéticas, elas tinham uma característica, elas se moviam a uma velocidade limite chamada c, né? Velocidade da luz no vácuo. Essa velocidade é a velocidade mais
alta que a natureza pode suportar. Não se tem nada mais veloz na natureza do que a velocidade da luz. Nada pode acompanhar ou mesmo superar, ultrapassar a velocidade da luz. Isso é um postulado que Einstein falou. E até hoje, essa teoria se mostra robusta. Né? Como eu falei, qual é a velocidade da luz no vácuo? 300 mil quilômetros por segundo, ou 300 milhões de metros por segundo. O que significa isso? Conta um segundo. Né? Quando você conta um segundo, essa partícula ela já viajou 300 milhões de quilômetros. Dá para imaginar uma coisa dessa? É uma coisa muito, muito absurdamente veloz, né? Não se tem a visão disso. É uma coisa que a gente poderia dizer que, em termos humanos, é instantâneo. Não tem como a gente. Né? É o que a gente está vendo agora, a luz. Ó. Ela tem essa velocidade. Né? Quando o Sol emite a luz, né? A luz solar, né? Acho que o Sol está afastado da Terra 150 milhões de quilômetros. Então, o tempo que a luz do Sol leva para viajar e chegar até a Terra leva 8 minutos e 20 segundos, aproximadamente 500 segundos. 8 minutos e 20. Então, quando a gente recebe a luz solar, a gente está recebendo uma luz que já foi emitida, gerada, tá? Há 500 segundos antes. Então, a gente que enxerga é uma coisa até que interessante, vou começar a botar essas caraminholas na cabeça, a gente enxerga o passado, né? Quando a coisa chega para a gente, aquilo já existia há 500 segundos atrás, né? E realmente inicia uma filosofia muito grande, tá? Então, quando a gente estuda a onda, a gente imagina aquele negócio fazendo isso aqui, né? Onda eletromagnética é uma onda transversal, não foi isso que a gente falou? A onda sonora é uma onda qual era? Longitudinal, horizontal. E a onda eletromagnética, ela tinha campos elétricos que eram perpendiculares à sua vibração, né? Então ela andava para frente fazendo isso aqui, ó, que no efeito composto faz isso aqui, né? Uma forma. E uma onda em um plano magnético também que viaja, né? Também perpendicular. Então, uma oscilando na vertical, outra oscilando na horizontal e todas as duas andando para frente. Então, essa é uma onda eletromagnética nessa velocidade que eu falei para você, 300 milhões de metros por segundo. Ficou claro isso? Tranquilo? E quando a gente tem isso, a gente tem uma visão de um efeito. Então, ondas eletromagnéticas são cargas elétricas oscilantes produzidas por circuitos resistor, indutor, capacitor, resistor, indutor ou resistor, capacitor. Não importa isso aqui. Isso aqui é a emissão de antenas de rádio, de rádio, como as emissões, por exemplo, não sei se você ouve, a FM o dia, ou a positividade FM, né? Existem equipamentos, circuitos, que são compostos desses materiais, ó, resistores, indutores e capacitores. Tudo bem? São eles que geram essas ondas, tá? Que é convertido à medida que, por exemplo, o locutor lá da rádio começa a falar: bem, amigos, nós estamos, boa noite, estamos aqui no programa. Aí aquilo chega até o teu ouvido através do rádio, né? Mas como é que aquilo chegou através do rádio? Através dessa emissão por esse circuito de frequências oscilantes, que são as ondas eletromagnéticas. Ficou claro isso? Tranquilo? Até aí podemos avançar? Então, ondas eletromagnéticas são isso. E a gente chama onda eletromagnética de radiação. Também é conhecida como radiação. Tudo bem? Radiar é tipo banhar, né? Com uma carga elétrica oscilante atravessando nosso corpo. Tá ok? E o que se propaga no ar, né? Em toda a Terra, né? Ok? É isso. E essas ondas, elas têm várias naturezas. Elas têm de rádio, elas têm ondas luminosas, elas têm ondas sonoras, não entra no caso, né? Ondas de micro-ondas, do nosso forno de micro-ondas, né? E ondas de celular, elas também são ondas eletromagnéticas. Tudo bem? Tranquilo? Aí, ó, não é só por aqui que as ondas são produzidas, não. Tem outras fontes também que produzem.
Quais? Reações oriundas de decomposições ou emissão de radiação gama, fusão nuclear e também processos de transformações energéticas oriundas da interação entre campos elétrico e magnético, variáveis no tempo e induções recíprocas, perpendiculares entre si e perpendiculares à direção de propagação. O que eu quis dizer? Nós vamos ver um vídeo aí que vai falar melhor sobre isso, tá bom? Variáveis no tempo e perpendiculares à direção de propagação com a velocidade de luz c, previstas por Maxwell. Quanto é que essa velocidade c? É a raiz quadrada do inverso do produto da permeabilidade elétrica com a permissividade magnética. Isso tudo tem um valor. Esses valores ε0 e μ0 compostos vão dar o tal do 3,10 vezes 10 a 8 metros por segundo, em notação científica. Ok? Que são os 300 milhões de metros por segundo que eu falei. Tudo bem? O epsilon e o μ são constantes da natureza, que perfazem o quê? Os fenômenos elétricos e os fenômenos magnéticos. Tá? Brilhantemente, um cara chamado Maxwell previu isso aí. É uma coisa poderosíssima, você não tem noção. Para que isso aqui existisse, né, a descoberta disso, quer dizer, ela gerou coisas que você não imagina, como, por exemplo, a eletricidade para chegar até agora, nosso mundo moderno, né? As televisões e os computadores, os satélites, a própria usinas hidrelétricas, as usinas nucleares, tudo que a gente tem hoje de evolução, né, da natureza foi através desse conhecimento aqui. Uma coisa poderosíssima mesmo. A gente não tem noção ainda completa de como isso é poderoso, né? Então, as ondas E/M, que são as eletromagnéticas, possuem uma ampla faixa de frequências que recebem nomes distintos. Abaixo, sintetizamos as faixas de frequência de ondas eletromagnéticas, no que é chamado espectro eletromagnético. O que significa isso, professor? O que é o espectro eletromagnético? É a junção de bandas de várias frequências que, somadas, fazem um espectro contínuo, uma faixa contínua. Lembra da mecânica clássica, que era uma coisa contínua? Então, estamos falando ainda de mecânica clássica, estamos falando de eletromagnetismo de Maxwell, que ainda é antes da física moderna. Tudo bem? Mas a gente vai mudar esse paradigma. É aqui que a gente tem que sair. É desse impasse que a gente tem que sair. Tudo bem? Então, o que é o espectro eletromagnético? Vamos lá. Ondas EM não precisam de meio material para se propagar, né? Elas viajam sem meio material, como vácuo. Não é isso? A luz pode ser considerada como uma onda eletromagnética luminosa. Porém, experimentos também atestam que ela apresenta um comportamento corpuscular conhecido como fóton. Partícula sem massa, o quê? E totalmente distante do comportamento dito ondulatório. Peraí, confundiu a minha cabeça agora. Ele falou lá em cima que a onda eletromagnética era uma coisa que viajava com velocidade muito alta e era chamada também de radiação, mas ele falou que essa luz ela pode ter um outro comportamento. Peraí. Isso é a física moderna. Do mesmo fenômeno, ela dá duas perspectivas diferentes. Isso é também o conceito primordial de relatividade. Tudo que você pode ver uma coisa e aquilo ser relativo. Depende do seu referencial. E isso a gente viu também na física clássica. Eu acho que o professor Welber vai falar sobre isso para você. Que tudo depende do referencial. Como assim? Podemos imaginar o seguinte. Podemos imaginar a seguinte situação. Quando você joga uma bolinha no ônibus, quando você vê essa bolinha, ela está subindo e descendo, né? Você joga ela assim, ó. Você joga ela. Você joga. Quem está fora não vê ela subindo e descendo na vertical, e sim com um arco de parábola, quando o ônibus se desloca e você está parado vendo. Então isso depende do nosso referencial. É a mesma coisa é a luz. A luz ela tem, ora, comportamento dito ondulatório ou radiante, com radiação, emissão de radiação, ora, ela tem um outro comportamento.
E esse novo comportamento é o que a gente chama de efeito corpuscular. Porque onda, ela não tem massa, ela não transporta a matéria, lembra? Onda transporta o que mesmo? Vê se você lembra lá do início de ondas. Onda transporta o quê? Qual é o nome? Lembra? Energia, né? Ela não transporta a matéria. Então ela tem massa nula. Agora o corpúsculo, ele já tem massa. Aí que fica complicado. Você fala alho, depois você fala bugalho, você está falando que vai pagar e depois você vai falar que vai ficar devendo. É isso que é a contradição da teoria corpuscular. Mas as observações, elas são. Como é que pode ser? Pode dizer para você? As observações, elas são claras quanto a isso. Realmente, se eu mudo a perspectiva da coisa, eu vejo um fenômeno. Se eu boto numa outra observação, eu vejo um fenômeno diferente. E é assim que parece que a natureza se comporta, cara. É aí que a gente chama a teoria dualística da luz. Ora ela pode ser onda ou partícula, ora ela pode ser corpo ou... Perdão, o que eu falei? Onda ou radiação, perdão. Tá, desculpa, última forma. Ora ela pode ser onda ou radiação, ora ela pode ser massa ou partícula. Tudo bem? Depende de como a gente vai enxergar aquele fenômeno. Né? E isso está provado por A mais B. Por exemplo, você vai estudar radiação, vai ver ondas eletromagnéticas se comportando e tal. Mas se você estudar uma coisa chamada efeito fotoelétrico, que é uma das questões da especialista que a gente viu lá, que caiu, das 4 que a gente analisou lá, você vai ver aquilo o quê? Fazendo o quê? Como se fossem pacotinhos que batem em um determinado metal e arrancam o elétron daquele metal. É uma coisa surreal entender isso. Tá bom? Ficou claro até aí? É uma coisa diferente, muita informação, mas entenda o seguinte, que a luz ela pode se dividir em duas naturezas que não batem no conceito. Mas é assim que parece que a natureza se comporta mesmo. Depende de como a gente enxerga. Se a gente olhar para a esquerda, a gente vai olhar ela como radiação ou onda. Se a gente olhar para a direita, a gente vai enxergar aquilo como uma massa ou uma partícula, um fóton, tá? E aí ela vai ter quantidade de movimento e assim, tá? Que as coisas vão acontecer. Tudo bem? Por isso a luz é conhecida por apresentar um caráter dual. Aí você fala para mim, só a luz, professor? Você não está falando eletromagnetismo? Ondas eletromagnéticas são, por exemplo, raios-x, raios do telefone, raios do micro-ondas, como o senhor falou, raio do som das estações de rádio, né? Aí você fala, também. A luz é porque a gente consegue explicar os fenômenos de forma mais simples, né? Porque ela está banhando a gente a todo momento, com a luz do sol, com a luz das lâmpadas, né? E por aí vai. Ficou claro isso, cara? Tá tranquilo? Eu estou conseguindo me expressar bem aí? Espero que sim. Então é isso. Show. Olha aqui o tal do espectro eletromagnético. Eu não sei se eu vou conseguir botar isso sintetizado para você enxergar tudo. E tá meio invertido, né? Tem que virar um pouco a cabeça, né? Realmente peço desculpas aí. Opa, vamos que vamos. Peraí. Ok, garotão, vamos lá. Ó, vou tentar aproximar o máximo possível para vocês tentarem entender melhor. Olha aí, o que a gente está falando aqui? É do tal de espectro eletromagnético. Olha que legal. Começa com ondas de rádio, com frequências altas, baixas, né? Na verdade, são grandes comprimentos de onda, são baixas. Aqui. E aí está por volta de 10 a 3 metros esse comprimento de onda. São ondas de rádio. Depois a gente vai aumentando essa frequência, vai juntando, vira micro-ondas. Essas do nosso forno de micro-ondas aí que a gente tem nas cozinhas, que aquecem alimentos, né? Depois a gente tem infravermelho, aí isso é calor. É o que você sente, a sensação de quente, de frio, né? O que a gente emite, né? A gente tem uma temperatura que emite uma radiação, né? Essas radiações são as ondas eletromagnéticas do infravermelho, abaixo da cor do vermelho. Calor, tudo bem? O Sol
manda essa faixa de ondas que a gente não enxerga, chamado de infravermelho, calor. Tudo bem? Né? Quando a gente sente o calor do Sol, aquilo é a radiação infravermelho que veio com a radiação solar, além da luz, e do terceiro, que é o ultravioleta, que é depois do violeta, das cores. O que está abaixo é o vermelho, o infravermelho, o que está acima do violeta é o ultravioleta. Ficou claro isso aí? É assim que a gente vai entender um pouco a. Aí, ó, isso vai indo para a luz visível, ultravioleta, depois ele avança muito, vai para os raios-x, e esse raio-x é aquilo que a gente, né, faz no hospital quando acontece algum problema aí que tem que analisar os ossos, né? Se está fraturado ou não, né? Não sei se não acontece com todo mundo, mas alguns são banhados por essa radiação, que já se torna perigosa para a saúde humana, tá? É a coisa, uma radioatividade nociva, a gente chama de ionizante, tá? Isso tudo eu estou falando de radiação, tá bom? Depois vai para os raios gamas. Esses raios aqui são os raios que são emitidos em acidentes nucleares, tá? Se não tomarmos conta, isso aqui é um perigo para os seres humanos e é letal, tudo bem? Muito nocivo à nossa saúde. Então, por isso o cuidado para a gente ter nesses aspectos. Então, assim, o que a gente está falando aqui? Vamos sintetizar tudo que a gente falou agora nesses conceitos aqui. O que é radiação? Pode ser compreendido como algo que transporta energia e quantidade de movimento, e não possui massa. Tá? Ok? Vamos lá. Um exemplo clássico de radiação são as ondas transversais eletromagnéticas -M, que a gente está falando aqui direto, né? Mas afinal, o que é onda? Vamos entender um pouco tais conceitos. Então, falar onda e radiação é a mesma coisa, tá? A hora você vai estar ouvindo nesse conceito, a hora outro, mas isso é o mesmo aspecto. Tudo isso que a gente acabou de ver, tudo bem? O que é onda mesmo? Perturbação que pode se propagar tanto em meio material quanto em não material. Dependendo de sua natureza, transportando energia e quantidade de movimento de um ponto ao outro, sem transportar matéria, tá? Como eu falei, não tem massa. Caracteriza quando se sua natureza como mecânicas ou eletromagnéticas, mas as mecânicas não vão entrar nesse aspecto, em longitudinal ou transversal. É chamada longitudinal quando os pontos perturbados pelo pulso vibram em uma direção paralela à direção do pulso. Já vimos isso. E aí, olha como é que a gente pode interpretar a onda eletromagnética. Ó, campos elétricos, que está em vermelho aqui, tá vendo? E com um plano de 90 graus aqui, perpendicular, ó, os azuis, ó, são os campos magnéticos, chamados de B. Campo magnético B, campo elétrico E. Isso a gente vai estudar melhor mais à frente, tá? A fundo, no eletromagnetismo, que a gente também vai ver. Tá? E o que consiste uma onda eletromagnética? Tá? É isso. Ficou claro aqui? Isso é radiação. Tá bom? Então, explicar isso pela ótica da radiação como uma onda eletromagnética é um caminho. Mas tem outro? Tem outro. Vamos lá. A partir de estudos e modelos, verificou-se que a radiação, como a luz, o elétron e as demais emissões de radiações, ora explicam um determinado fenômeno na teoria da luz corpuscular, que é outra coisa. Ora, a luz da teoria ondulatória. No estudo, por exemplo, do efeito fotoelétrico, que é o que a gente vai ver, aí o efeito fotoelétrico, se você vier com a perspectiva de ser onda, você vai furar os resultados. Eles não vão dar certo. Porque o efeito fotoelétrico ele só é explicado a teoria da luz, a teoria da luz como algo corpuscular, que é como se fossem umas bolinhas de bilhar que vão batendo no lugar e arrancando energia ou adicionando ou retirando energia de um determinado material. Beleza? Então, o efeito fotoelétrico, que é o que vai cair na especialista, né? Eles vão cobrar isso. O modelo corpuscular explica satisfatoriamente, o modelo ondulatório falha nesse aspecto, né? O efeito fotoelétrico. Agora vamos pegar um outro fenômeno. Já o fenômeno de difração e interferência, como a gente já viu em ondas, ele vai ser explicado a teoria do modelo ondulatório ou de radiação. Tudo bem? Devemos adotar a partir de então a luz como um pacote de partículas denominado fóton.
Fóton ele é atribuído quando ele é partícula. E ondas eletromagnéticas é atribuído quando falar de radiação. Me fiz entender bem? Pegou aí a visão? Então, a partir de estudos e modelos, verificou-se que a radiação, como a luz, o elétron e demais, No estudo do efeito fotoelétrico, falamos sobre isso, acabamos de falar, né? Foi repetido aqui, desculpa. Ó, agora vamos lá. Veremos nos estudos seguintes as explicações de um mesmo fenômeno apresentar dois comportamentos antagônicos, ou seja, diferentes. E por isso conhecido como dualidade onda-partícula. Ora onda, ora partícula, ora radiação, ora fóton. Tá? A luz possui um caráter dual, duplo. Ou seja, né, apesar dos modelos serem simultaneamente incompatíveis, né, quando você explica um, você tem que anular o outro, eles são perfeitamente complementares. Tá? Ou seja, as suas visões explicam o mesmo fenômeno. Que legal, né? A conexão foi apresentada pelo físico francês Louis Victor de Broglie, definido pelo comprimento de onda lambda. Isso aqui é radiação, é onda. Né? Lambda, lembra do lambda? Comprimento de onda. Associada à partícula. Opa, isso é partícula, isso é corpuscular. Então são coisas diferentes. Na seguinte relação. Então, de Broglie foi o primeiro cara que uniu essas coisas. A onda com a partícula. O que ele falou? Que o comprimento de onda em metros é igual a uma constante da natureza chamada constante de Planck, que é o H, tem um valor isso aqui, fixo, tá? Universal, dividido pela massa, massa e radiação, partícula e onda, né? Radiação e fóton, aqui as coisas complementando, multiplicado pela velocidade. Então isso aqui é a primeira fórmula da teoria dual da luz, tá bom? E a teoria quântica de Planck? Isso é maneiro demais, mas a gente não vai falar sobre isso agora não. Planck foi o cara que deu o pontapé inicial. Quando o juiz apita, rola a bola, né? A bola tá rolando e a tupi como do futebol. Aí o cara fala, começou a partida entre Mengão e aí vai embora, né? Isso aí. Quando rola a bola, quem botou a bola para rolar da física moderna foi esse cara aqui, ó, Max Planck. Ok? Esse cara que explicou a questão. Na verdade, ele explicou, ele deu solução a esse impasse que era essa contradição, né? Então, perfeito. E ele que foi quem fez essa constante aqui, ó. Ele previu isso aqui. Ele que achou isso aqui. E esse valor aqui, ele é a principal valor da física moderna. Quando a gente falar de física moderna, em todos os aspectos, esse tal de H aqui, que é a constante de Planck, vai aparecer, cara. Mas, assim como na eletricidade aparece o ε0, que é a permeabilidade elétrica, e o μ, que é a permissividade magnética, que é o μ0. Daquela fórmula lá de cima, né, que dá a velocidade da luz, lembra que eu te mostrei? Beleza? Então, tá um papo de doido, né? Mas a gente vai tentar encaixar isso da melhor forma possível, tá bom? E aí? Conseguiu enxergar um pouquinho, só um pouquinho, que a gente tentei explicar aqui da melhor forma possível. Realmente é um desafio explicar isso para todo mundo. Mas vamos lá. Aí, ok. Então é isso, ó. Os fatos históricos, né? Mecânica de Newton, mecânica clássica. O que ela era capaz de fazer? Ela era capaz de descrever com enorme sucesso, antes da moderna, os movimentos dos corpos, incluindo o movimento dos planetas em torno do Sol. Brilhante. Fenomenal. Newton. Era já muita coisa, né? Mas só que a física avançou, e aí, ó, esse cara aí, Isaac Newton, eu vou falar esse cara aí, ele escreveu esse livro aqui, ó, Filosofia Natural de Princípio, né, Matemático. Chama esse livro aqui, onde foi emitido as 3 leis de Newton, onde a gente ouviu falar na primeira vez das leis de Newton, que nem quem estuda física conhece isso aí. Isso aí é consagradíssimo, né? Concorda? E esse cara aqui foi um inglês, tá?
Muito legal a história dele, a gente não tem como falar muito de história, porque nosso tempo é curto, mas, e esse cara aqui foi quem descobriu o eletromagnetismo. Lembra que eu falei que é uma ferramenta poderosíssima que faz tudo acontecer, lançar satélite? Esse cara aqui, ó, James Clerk Maxwell, ele juntou 4 fórmulas e fez a teoria dele, que é a teoria do eletromagnetismo, que são 2 equações que associam a eletricidade e mais 2 que associam o magnetismo. Juntando essa coisa, porque quando a gente faz aquele raiz de 1 sobre μ0 vezes ε0, a gente está pegando uma constante elétrica e uma constante magnética. Então, é uma coisa que vira C, que é luz. Então, olha que interessante. Eletricidade e magnetismo gera ótica. Parece que é uma coisa que unifica ou encaixa vários campos. E as ondas, né, que a gente estudou lá em ondulatória, também entra nesse negócio. A luz é uma onda, a luz é uma partícula, a luz tem o formato de campo elétrico e tem o formato de campo magnético. Ó, a coisa virando uma coisa só, né? Que a gente estuda diferentes campos, mas quando a gente vê essa coisa parece ser complementar, assim como a complementaridade ou a dualística da luz, o princípio da dualidade. Tudo bem? E, por fim, esses caras aqui foram evoluindo a teoria, tornando ela mais robusta, né? Da física moderna. Boltzmann, tudo também. Planck pegou esse cara aqui e interpretou esse cara. Esse cara já foi uma coisa brilhante. Tá? Ele explicou a teoria do corpo negro, que isso não vem ao caso, mas foi essa teoria do corpo negro que fez com que Planck conseguisse explicar a fórmula da constante de Planck e da lei de Planck como um todo. E deu o pontapé à física moderna. Tudo bem? Aí isso não teve limite mais, né? Cada um foi aprimorando, tornando mais robusto. Einstein, tem um camarada chamado um matemático, esqueci agora o nome do homem, rapaz. Paul Dirac. Tá? Paul Dirac, ele mesmo. Depois veio um cara que estudou eletrocromodinâmica quântica, e esse cara é contemporâneo, acho que ele ainda está vivo, né? Peraí que eu vou lembrando o nome, que é muito tempo que eu já não me debulho em leitura. Depois eu vou lembrar o nome dele. E aí esse cara foi aprimorando e hoje a teoria está muito consagrada, muito exata e muito robusta. Tá? É o que faz com que nós inventemos transistores tão pequenos que a gente bota tudo no smartphone. Né? A gente filma, a gente calcula, a gente acessa a internet, a gente paga conta, tudo por um dispositivo tão fininho que, se você for ver, nas décadas de 50, 60, 70, as coisas eram grandes e só faziam um tipo de função. Por exemplo, hoje você ouve um rádio no celular, mas antigamente você tinha que ter um aparelho de rádio para ouvir a mesma coisa, né? E isso foi diminuindo, miniaturizando, né? Ficando cada vez menor. O rádio era um bichão desse tamanho e virou agora, cabe na palma da mão, que é um celular. E isso se deve a esses assuntos que é a física quântica, tá? A miniaturização ou a nanotecnologia, tá? Vem vem desse conceito. Beleza? A gente está batendo um papo hoje, vai ser legal, vai ter os pontos 2 e 3, tá? E aí, ó, esse slide aí, eu vou deixar para você ver melhor ele, tá? E aqui estão os experimentos que fazem com que a gente veja a luz ou a teoria da dualidade de uma forma num determinado experimento ou de outra no outro experimento, tá bom? Eu vou tentar explicar isso, porque senão não vai cair na especialista, mas é a teoria que deu o pontapé aí, como eu falei. Ó. A hipótese de Broglie, naquela fórmula, tá vendo? P é quantidade de movimento, que é o tal do MV. MV sobre H dá lambda, ou lambda dá H sobre MV. Foi o que a gente falou lá naquela folhinha anteriormente. E o H é a constante de Planck, que é uma constante fundamental, que tem valor, e você não precisa memorizar isso, 6,63 multiplicado por 10 elevado a menos 34 joules segundos. Isso aqui é uma unidade de ação. Tá? E é isso aqui que é a partícula mais fundamental da natureza.
né? E a gente não vai entender muito isso agora, não. Tá bom? Então, o que é o princípio da complementaridade? Né? O caráter de partícula ou de onda de uma entidade física é o complementar. Como eu falei para você, elas diferem, mas se complementam. E não pode ser exibido ao mesmo tempo. Tá? Muito bem. Medindo o momento linear de uma partícula e obtendo a certeza de um valor, sua posição é totalmente desconhecida. Então, se a gente mede velocidade, a gente não tem posição. Né? Do contrário, conhecendo com absoluta certeza a posição de uma partícula, a gente não consegue prever o seu momento linear, a sua velocidade. Tá? Isso aqui é o princípio da incerteza Heisenberg. Parece uma coisa bem desconexa, mas faz toda a diferença. Tá? Então, aqui, ó, depois a gente vai fazer um exercíciozinho desse, não agora, não é o caso, que envolve a equação de De Broglie. Tá? Vamos fazer, pode deixar. Nem que eu volte aqui depois. Tá bom? E é isso. Tá? Com isso, a gente consegue entender duas coisas que vamos analisar de pontos diferentes, porém complementares. Tá ok? Show? Vamos que vamos? Muito bem, muito bem. Tá ficando claro aí? Tá conseguindo entender bem? Ok, maravilha, maravilha. Então, vamos falar um pouquinho, só um pouquinho, de uma coisa chamada. Peraí, cadê você? Aqui, ó, moderna, aqui. Vamos voltar para cá. Ah, garoto. Então, ó, a teoria quântica de Planck. O que é a teoria de Planck? Um dos efeitos que precisaram ser admitidos no estudo das ondas eletromagnéticas foi admitir uma inconsistência nos resultados da luz como onda e na distribuição, ó, na radiação do corpo negro. Lembra daquele cara barbudo que a gente viu lá na foto, o tal do Boltzmann? Esse cara aqui previu isso e essa era a lacuna do século XX. Perdão, 19, né? Entrada da 20, né? Porque quando vira 1900, vira século 20, né? Sai de 1800, 1899, século 20. 1900, século 21. Perdão, minto. 1899, século 19. 1900, século 20. Sempre a gente conta mais um, né? Século 20. E aí o século mudou, virou 1900, e a gente não tinha essa resposta. Nem o eletromagnetismo na teoria clássica, nem Newton, nem ninguém conseguia bater as experiências com a previsão teórica. E isso gera um incômodo em físico, você não tem noção, que é não saber responder uma pergunta física. Olha que doideira. Mas acontecia. Quem é que abriu essa chave, né? Que achou a chave e abriu a porta, né? Vamos lá. O modelo teórico conhecido clássico até então falhava e conflitava com os resultados previstos nas observações. Por algumas décadas, tais efeitos não puderam ser corretamente explicados, o que gerou uma lacuna do avanço da ciência. Ou seja, a ciência ficou estagnada. Ninguém sabia avançar com esse conceito, porque não se respondia nada. Ficou claro isso? Foi quando, num suposto ato de desespero, como o fato ficou conhecido, o cientista alemão Ernst Max Planck admite que, em geral, a radiação era provida de energia compartimentada em pequenos pacotes energéticos, mais conhecidos como quanta, e estabelece. Olha aí, esse cara, ele pegou o que não tinha de conceito até então, porque a onda eletromagnética ou a radiação não explicava aquele fenômeno, e ele falou assim: não entendam isso como onda, não é onda. É pacotes energéticos que vão batendo e vão se somando, tá? Que é conhecido como quanta, que mais tarde é o tal do fóton, tá? Que é a partícula. Tranquilo. Esse foi o ato de desespero. O que é ato de desespero? Por que esse fato é conhecido como ato de desespero? Porque, na verdade, ele postulou sem provar. Ele não provou isso. Ele falou o seguinte, ó, a frequência ela não tem o aspecto contínuo, como vocês falam aí, do espectro eletromagnético, essa coisa que vai somando cada tipo de onda. Não, 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 não. É valores fixos. A gente vai pulando isso aí de valor em valor
definido, ou seja, previsto. Então, tu tá maluco, rapaz? Tu tá maluco? Tu tá maluco? Tu quer pegar a teoria robusta do eletromagnetismo de Maxwell e desconstruir a teoria do cara, rapaz? Isso aí explica tanta coisa. Mas não explica essa situação da radiação do corpo negro de Boltzmann. Aí vocês pegam a minha teoria e vamos fazer o seguinte, não vamos brigar não. Vamos complementar. Vocês mantêm essa teoria que explica muita coisa, fez a eletricidade, a energia elétrica chegar nos lares, fazer um monte de coisa, mas também aceita essa que eu estou falando aqui. Pode ser? Todo mundo assim, pô, vamos lá, mas você vai ter que mostrar, provar que isso aí realmente explica. E ele provou, entendeu? E aí foi aceito. Assim, aceito entre aspas, né? Certos cientistas, certos físicos aceitavam, pouquíssimos, isso não. E a maioria rechaçava isso, não aceitava. Mas, querendo ou não, essa teoria explicava o que eles achavam que não tinha resposta. E aí a física avançou. Com essa teoria, conseguiu continuar. É como se fosse um trem que avançasse, e chegou ao fim da linha. Quando chegou ao fim da linha, o trem teve que parar para não se acidentar e matar todo mundo, né? Verdade? Só que esse trem, ele tinha que continuar. Aí alguém falou assim, ó, eu vou agora construir um novo caminho, vou botar os trilhos de ferro e vamos por aqui. Aí o trem continuou a sua jornada. Entendeu? Uma analogia. Mais ou menos isso. Tá? A gente é também romântico, né, em algum momento. Aí, então esse foi o ato de desespero que deu robustez à teoria. Tá? E o que é esse ato de desespero? Ele fala o seguinte, a energia de um oscilador de corpo negro é quantizada, ou seja, não pode haver uma quantidade qualquer de energia, mas somente múltiplos de um valor fundamental. E que valor fundamental é esse, Natan? Que valor fundamental é esse? Sabe me responder isso? É o H. Lembra daquela constante de Planck? É aquele H. É o H. Olha ele aqui. Múltiplo só desse valor. A natureza parece ser proporcional, ou seja, 1H, 2H, 3H, 4H, 5H, a esse cara aqui, ó. Tá? Mas isso é muito pequeno. Na época, não conseguia nem provar isso, só teorizar. Por isso que ele tomou uma surra, né? O pessoal não queria aceitar, porque ele não conseguiu provar. Mas aí, depois que vieram a ele, foram provando lentamente. Tá bom? Então, ele falou, se a energia parece se comportar como múltiplos de H, só pode ser uma energia de um oscilador, energia em joules, é produto desse múltiplo, desse número fundamental. Mas quem é o múltiplo? Né? São frequências proporcionais a H. Então é HF, para aquela determinada frequência de cor, de qualquer coisa, se eu multiplicar por H, vai dar energia. Então H é igual a H vezes F é igual a E. Energia de um pacote discreto de fóton é o produto da constante fundamental dele de Planck, multiplicado pela frequência de emissão daquela radiação ou da luz. Então é onda se tornando energia em pacotes discretos. Ok? Se é quantizado, isso vira um pacote de energia fixo, que são valores discretos, não contínuos, como o espectro da luz, né, na ondulatória. Foi tranquilo aí? E aí a gente já viu que H é um valor fundamental, que é esse valor aqui, ó. Não muda isso. Eu falei 663, é 662. Esse número aqui é bem pequenininho, né? Fica tranquilo que 2 e 3, né? Ok? Uma grandeza de ação do sistema internacional de unidades. Portanto, a emissão e absorção de energia de oscilador possui esses valores múltiplos. Então, se for um pacote de energia, é um HF. 2 pacotes de energia, 2 HF. 3 pacotes de energia, 3 HF. 4 pacotes de energia, 4 HF. O que é pacote de energia? Fóton. Tá? A luz como corpo. Tá bom? Aí.
Olha aí. Olha aí como é que o negócio funciona. Ó. A energia de uma coisa muito pequenininha tem valores fundamentais que sempre acompanham o tal do H vezes F. Tá bom? Ficou claro aí? Tranquilo? Níveis E a gente chama isso, como é energia, de níveis. Níveis de energia. Aí você me pergunta, professor, o que tem então entre o zero e o HF? Na natureza, nada. Tá? São vazios quânticos. Tá? A energia, o átomo e demais coisas, eles só ocupam essas linhas aqui, ó, horizontais. Não ocupam o intervalo entre essas duas linhas. É isso que a gente está falando. Muito louco, né? Parada muito doida, mas é o que vai ser cobrado. Tá ok? Vamos que vamos. As aplicações deste fundamento levou a humanidade a um salto tecnológico, vivido com aplicações de tais domínios do comportamento atômico, em escala da faixa do angstrom. O que é o angstrom? É 10 elevado a menos 10 metros. Tá? Metros, esqueci de botar o M aí. Como a miniaturização dos componentes eletrônicos dos nossos smartphones, por exemplo, e a era da informação. Então, o que é o angstrom? São escalas de tamanho dos átomos. Tá? É muito pequeno quando a gente enxerga. É isso aí. Esses comportamentos de dualidade, né, de corpúsculo, eles não são vistos nos nossos olhos nus. Mas se a gente for lá para o muito pequeno, parece que existe uma outra mecânica lá. Aqui fora a gente vê a mecânica clássica, lá dentro, no pequenininho, a gente vê a mecânica quântica. E essas coisas parecem não serem muito parecidas, mas que no final, se é o mesmo fenômeno, elas acabam sendo complementares. Beleza? É disso que a gente queria falar até agora, dualidade onda-partícula, é exatamente isso. Fechamos o arcabouço desse assunto. Tranquilo? E aí o próximo sinal é efeito fotoelétrico, que é estudar a luz como pacotes de energia discretos, como partículas conhecidas como fóton. Tá bom? E aí a especialista cobrou essa matéria lá, né? Tá bom? E aí, podemos avançar? Tá cansado? Quer parar por aqui ou podemos ver uns videozinhos bem legais? O que você acha? Vamos lá. Então vamos avançar. Eu quero continuar. Você não está cansado, não, né? Então vamos embora. Vai ser legal. Olha que maneiro. Garanto que você vai gostar desse vídeo. Ondas eletromagnéticas. Oi, eu sou Janaína, tenho 4 filhas, Opa, tenho 42 Janaína. anos, não tinha autoestima, não tinha tempo, sobre pressão, trabalho. Olha aí, olha ela aí, vamos que vamos. Física geral, ondas eletromagnéticas, Univesp. Vamos ver se é isso aqui. Eu sempre me enrolo com isso. Se uma onda se propaga ao longo do eixo Y, nós temos que o campo elétrico, por exemplo, está no eixo Z e o campo magnético está no eixo X, que aí é representado pelos versores aqui. Essa figura comum, né? Todos vocês já devem. Parte 1, será que é esse aqui? Não sei. Eu acho, assim, não, na minha não é. opinião pessoal, mais interessante de todas as físicas do curso básico. Tá, a gente vai ver aqui. Não. As ondas eletromagnéticas foram previstas por Maxwell e observadas pela primeira vez por Heinrich Hertz. Elas são caracterizadas principalmente por sua frequência e seu equivalente comprimento de onda. Lembrando que a frequência I, multiplicada pelo comprimento de onda lambda, é igual à velocidade da luz c. Ao conjunto de todas as frequências e comprimentos de onda é que damos o nome de espectro eletromagnético. Neste espectro, as ondas são divididas em 7 categorias: ondas de rádio, micro-ondas, radiação infravermelha, luz, radiação ultravioleta, raios X e
rádio, por exemplo, são as de menor frequência e maior comprimento de onda, podendo variar desde 100 mil quilômetros a 1 metro de comprimento, ou 3 Hz a 300 MHz de frequência. Elas são utilizadas para comunicações em geral, como em rádios AM, rádios FM, rádios amadoras ou celulares. As microondas variam de 1 metro a 1 milímetro, ou 300 MHz a 300 GHz. Uma de suas utilizações mais conhecidas é nos fornos de micro-ondas, onde são indicadas por possuírem 3 características. Elas são absorvidas pelos alimentos em geral, mais especificamente por moléculas polares como a água. São refletidas por metais, o que nos permite confiná-las no recipiente do forno, e conseguem atravessar uma gama bem grande de materiais que podem ser usados nas embalagens dos alimentos, como vidro, papel e plástico. As micro-ondas também são utilizadas em radares da polícia rodoviária e em comunicações como satélites, GPS, redes wireless e Bluetooth. Em 1967, descobriu-se que o universo está imerso num banho de radiação eletromagnética, a uma temperatura de aproximadamente 2,7 graus Kelvin, sendo que a intensidade dessa radiação é mais acentuada na região das micro-ondas. Por isso, falamos de uma radiação cósmica de fundo. A terceira categoria do espectro eletromagnético é a radiação infravermelha, que é produzida por ondas eletromagnéticas de frequências próximas ao espectro visível, logo abaixo da região associada à luz vermelha. Seu comprimento de onda se situa entre 1 milímetro e 700 nanômetros. A radiação infravermelha pode ser subdividida em radiação infravermelha longínqua, ou FIR, radiação infravermelha moderada, ou MIR, e infravermelho próximo, ou NIR, com comprimentos de onda mais próximos da luz vermelha. Sua utilização mais comum se dá nos controles remotos de televisão, mas é utilizada também em equipamentos para visão noturna. Isso porque o corpo humano emite radiação eletromagnética na região infravermelha a 37 graus Celsius. Assim, ao se detectar a radiação emitida e traduzindo-a em imagens, diferentes cores podem ser usadas para representar as diferentes temperaturas dos objetos. A radiação infravermelha é utilizada ainda em redes sem fio e no aquecimento de objetos. Chamamos de luz a parte do espectro eletromagnético que sensibiliza ao sentido da visão e que tem comprimento de onda no intervalo entre 700 e 400 nanômetros. A luz visível é, assim como percebera Maxwell, apenas uma pequena parte do espectro eletromagnético. Sua natureza ondulatória foi proposta, dentre outros, por Christian Huygens, uma teoria que ganhou força no início de 1800, com Young e Fresnel, que demonstravam claramente a natureza ondulatória da luz. Em seus experimentos de fendas duplas, a luz era projetada em um anteparo depois de passar por 2 fendas e exibia um padrão de interferência típico de ondas. Isso é importante ver, a superposição de ondas oriundas de cada uma das fendas exibia máximos e mínimos de intensidade. Outra questão trazida pelo estudo da luz é a percepção das cores, uma capacidade inerente a alguns seres vivos de distinguir objetos com base na frequência, uma propriedade da luz característica das ondas eletromagnéticas. Outra categoria do espectro eletromagnético é a radiação ultravioleta. Esta se situa na extremidade superior do espectro da luz visível, acima da frequência associada ao violeta, por isso o nome ultravioleta. Seu comprimento de onda varia entre 400 e 10 nanômetros, com energias entre 3 e 124 electrovolts. A radiação ultravioleta pode ser dividida em 3 subclasses: UVA, UVB e UVC. A categoria UVA compreende a radiação eletromagnética cujo comprimento de onda se situa na faixa entre 400 e 315 nanômetros e é a menos perigosa. A categoria UVB se situa na faixa entre 315 e 280 nanômetros e produz queimaduras quando nos expomos em demasia aos raios solares. Já a categoria UVC, entre 280 e 10 nanômetros, é extremamente prejudicial à saúde. O Sol emite intensamente as radiações ultravioleta,
Porém, a Terra possui um escudo protetor na atmosfera constituído por moléculas de oxigênio. Esse escudo protetor Camada de é a ozônio. camada de ozônio, que é composta por oxigênio molecular e ozônio, e absorve até 99% da radiação UVC, que é a mais danosa ao ser humano. Para não pegar na gente e A camada de danificar, né? ozônio absorve também parte da radiação UVB e permite a passagem de praticamente toda a componente UVA da radiação Que não é nociva. Os raios ultravioleta podem ser usados em lâmpadas para, por exemplo, esterilizar ferramentas em hospitais e laboratórios e atuar no processo de pasteurização de sucos de fruta. A sexta categoria do espectro eletromagnético é a dos raios X, que foram descobertos quase que acidentalmente por Röntgen no final do século XIX. O comprimento de onda dos raios X se situa na faixa entre 10 e 0,01 nanômetros. Por terem comprimentos de onda muito pequenos, não é possível, por sua frequência de radiação, distingui-los dos raios gama. A maneira mais comum de distingui-los é a partir da sua origem. Assim, nos referimos aos raios X como a radiação emitida por elétrons. Por exemplo, quando um feixe de elétrons de alta energia atinge um átomo de metal, ele pode colidir com um dos elétrons das camadas mais internas dos átomos, arrancando-o e deixando uma posição vacante. Ao ocupar essa posição, um elétron de uma camada mais externa Dá uma agonia, né? fóton Não precisa nem com disso frequência não, na né? região dos raios X. Absurdo. Os raios X são parte do conjunto de radiações ditas ionizantes, que são aquelas em que partículas ou ondas Desnecessário. capazes de ionizar átomos e moléculas, que apresentam risco à saúde. E aí, tá pegando aí? Tá pescando? A radiação alfa, a beta ou a Tá gama entendendo aí são direitinho? exemplos de radiação Isso é tudo ionizante. radiação ou Os raios X ondas eletromagnéticas, podem ser tá? classificados em duas subclasses. É Os o raios espectro. X moles Tá falando do e os espectro. duros. Na Aí. primeira, Raio X os moles raios e cuja duros. energia se situa entre 0,12 e 12 kV, com comprimento de onda de 10 a 0,1 nanômetros. Esses raios não têm energia suficiente para atravessar sólidos, e por isso são utilizados na medicina para visualização de ossos. Os raios X duros são aqueles cuja energia se situa entre 12 e 120 kV, com comprimento de onda de 0,1 a 0,01 nanômetros. Tais raios conseguem penetrar objetos sólidos, sendo, portanto, úteis na radiografia de objetos. A última categoria do espectro eletromagnético é a dos raios gama, que são os de onda de maior frequência. De acordo com a teoria corpuscular da luz, eles são compostos por fótons energéticos e têm energia suficiente para ionizar quase todos os átomos e moléculas. Ao fazê-lo, alteram a constituição da matéria, em particular das moléculas das quais o nosso corpo é composto, representando assim um altíssimo risco para a saúde. Atualmente, dividimos os raios gama em duas subclasses. A primeira é denominada simplesmente raios gama e é definida como a radiação proveniente do núcleo de elementos químicos, tais como urânio e plutônio, que a produzem em profusão. A segunda subclasse é a componente eletromagnética dos raios cósmicos, que tem a radiação mais energética dentre todas, não havendo limite para sua energia. O processo de emissão da radiação gama é análogo ao da emissão da radiação eletromagnética pelos átomos. No processo de transição de um nível excitado para um nível de energia mais baixo, o núcleo emite um fóton, nesse caso, um fóton muito energético. A radiação gama é a mais penetrante de todas, por isso ela representa um risco tão alto à saúde, que está intimamente associado ao seu grande poder de ionização. Conhecer as ondas eletromagnéticas e suas categorias, especificidades e particularidades nos ajuda a entender melhor a física e suas aplicações. Sejam os raios solares, as ondas dos rádios, os fornos de micro-ondas, os raios X, wireless ou a série de exemplos que podemos ver e que estão presentes em nosso dia a dia. Beleza? Tranquilo? Top, fechou. Tá? Então, o que a gente acabou de ver aqui? A explicação da teoria ondulatória, ou radiação, ou ondas eletromagnéticas, que é um caminho. Tá? Isso é um caminho.
Agora vamos pelo segundo caminho, que é a dualidade, é o quê? É o efeito fotoelétrico, que aí não explica isso como uma partícula, como uma onda, assim como uma partícula, que é a mesma coisa, só que com caminhos diferentes. Tá? E aí eu só queria finalizar essa parte aí da nossa aula como o seguinte: tudo que a gente falou ali, ele falou em termos de comprimento de onda e frequência, né? Que é o vaca lambe farinha, o cachorro lambe farinha, né? O que ele estava falando? Velocidade da luz é igual a comprimento de onda vezes frequência. Nós estamos falando sobre isso ali. Tudo aquilo ali era isso. Isso vem das ondas eletromagnéticas. Então, ondulatória, correto? Correto? Ondas barra M. Show de bola? Isso aqui nós vimos em ondulatória, lembra? Estamos retomando esse assunto. Cachorro lambe farinha, né? Ok. Aí, ele falou o seguinte: isso aqui, ó, é um espectro contínuo. Ou seja, o que é contínuo? O que é o espectro contínuo? É aquele espectro eletromagnético com aquelas faixas. Aí ela foi explicando cada uma. Ela foi na primeira, ondas de rádio, depois micro-ondas, depois onda infravermelho, depois onda luminosa, luz, depois onda ultravioleta, depois ela falou o quê? UVA, UVB, UVC, dentro da ultravioleta, depois ela foi para o raio-x, depois ela foi para o raio gama. É isso? Essa faixa, essas 7 faixas. Beleza? Até aí tudo bem? Ok. Só que aí eu vou pegar isso e vou fazer uma conexão com quem? Com a teoria corpuscular da onda. Entendeu? Para explicar mais fenômenos, como aquele de Boltzmann. E aí eu vou fazer o seguinte, vou falar aqui, frequência é energia. Beleza? Admitam isso. Repitam comigo. Frequência é energia. Beleza? Isso aí. Frequência é energia. Muito bem. Eu sei que vocês falaram. Aí, ó. Então, aqui, ó. Energia de um oscilador quântico é igual a frequência, como eu falei para vocês, mas só que isso aqui é uma fórmula de primeiro grau, então tem que ter uma constante. Que nem tem aqui, né? Y é igual a x mais d. É isso? Né? Isso aqui não é a fórmula do primeiro grau? Então isso aqui é a fórmula do primeiro grau. Tem que ter a constante, que é o A, que é o coeficiente linear. Perdão, coeficiente angular, né? Isso aqui vocês viram com o professor, não viram? O professor de matemática? É a constante que faz o negócio ser uma reta inclinada, não é isso? Ele falou sobre isso? Então, ok. Quem é a constante? É o famoso H, que é a constante de Planck. O famoso H é igual a 662 vezes 10 elevado a menos 34 joules vezes segundo. Tranquilo? E aí, olha só, se eu pegar o F e botar em termos de comprimento de onda e velocidade da luz, eu vou pegar o cachorro lambe farinha. Farinha é o quê? Cachorro lambda, né? É só eu botar no lugar de F, C sobre lambda. E se eu botar C sobre lambda aqui no lugar de F, ó, vai virar HC, tudo isso dividido por lambda. Então eu posso colocar em termos disso aqui, em termos de HF ou em termos de HC sobre lambda, que eu vou estar falando da mesma coisa. Então aqui é a conexão entre a ondulatória, a radiação, e aqui é a conexão entre o corpuscular, tá? E quem une esse negócio aqui, disso aqui, é isso aqui. É a constante de Planck. Então, existe uma conexão entre a dualidade de outra partícula provada pela essa fórmula. Isso é a constante de Planck. E é o pontapé da física moderna. Ficou claro aí, galera? Entenderam aqui o que eu fiz? Beleza. Com isso, nós vamos fazer uns exercícios. Não hoje, tá? Porque realmente a cabeça está inchada. Vamos na próxima aula dar continuidade fazendo bastante exercício disso juntos. Inclusive daquele slide lá que a gente deixou aberto. Tá?
Aí eu falei de ondulatória, vimos o vídeo, mas o que a gente tem que falar agora? Do corpuscular, né? Explicar mais o corpuscular, não é isso? E como é que se explica isso? Através de quem? Do efeito fotoelétrico. Vamos ver um pouquinho o efeito fotoelétrico? Tem alguém cansado aí? Vamos lá? Então tá ótimo. Vamos agora falar um pouco de corpuscular, da parte corpuscular. Vimos a teoria radiação ondulatória, agora vamos ver o fenômeno corpuscular. E qual é o fenômeno corpuscular, professor? Para de falar toda hora, dá o spoiler aí. Vamos lá. Efeito fotoelétrico. Então, o que a gente vai falar sobre efeito fotoelétrico? Que é a segunda parte dessa complementaridade. É o estudo do efeito do fotoelétrico e do átomo de Bohr. O átomo de Bohr a gente vai pegar e vai jogar mais lá na frente, tá? Mas nós vamos também falar, pode deixar. Ao formular essas teorias, Albert Einstein e Niels Bohr utilizaram a ideia de quantização da energia proposta por Max Planck. Então vamos mergulhar nesse mundo fascinante da física moderna? Vamos lá? Que tal? Aí. Ó, então começou a linha do tempo. Como é que é a linha do tempo? Física clássica. Desenvolvida antes de 1900, século XVIII. Né? Eu sempre confundo. Século XIX, antes de 1900, século XIX. Século XX é a partir de 1900. Física moderna. Física desenvolvida de 1900 até os dias atuais. Física moderna, mudança radical de alguns conceitos físicos, quebra de paradigmas, essa coisa da confusão, que agora está sendo conectada. Física moderna, rápido progresso tecnológico. Então, quais são os nomes importantes da física moderna? Albert Einstein, de Broglie, Max Planck, que foi esse cara que rompeu aqui a situação e fez a física avançar. Heisenberg, que é o princípio da incerteza. Niels Bohr, que a gente não falou dele, mas vai explicar o átomo de Bohr. Ernest Rutherford, que no modelo atômico também vai entrar e fez uma descoberta fantástica, que foi o elétron. Esse cara descobriu o elétron, ganhou o prêmio Nobel por isso. E Marie Curie, que é uma grande física e química, físico-química, que descobriu a radioatividade, que também é fenomenal, né? Esse assunto é muito gostoso, vocês vão adorar. Eu acho que a parte mais gostosa da física é a física moderna mesmo. Muito romântica. Ai, que romântico. Então, assim, a física moderna apoia-se basicamente em duas teorias. Teoria dos quanta. É o camarada de Max Planck, que fez isso aqui. Exatamente isso aqui. E a relatividade, que todo mundo ouviu falar nesse negócio aí, que é o tal do energia é igual a massa multiplicado pelo quadrado da velocidade da luz. O E igual a mc2. Isso aqui explica mais aquelas coisas das ondas ionizantes, ou seja, as ondas... aquela última categoria que ela chamou de quê mesmo? Ondas... Aquela última categoria, se vocês lembram dela bem. Depois das ondas raio-x, raios gama. Tá bom? Ondas de raio gama. Tá bom? É isso. Então, E igual a HF ou HC sobre lambda, que é a mesma coisa. Porque frequência é velocidade da luz sobre comprimento de onda. Tudo bem? Aí depois vocês veem isso aí com calma. Então, o que é quanta, gente? Quanta é o plural de quanto, palavra latina que significa quantidade. Por isso, física quântica, né? E o efeito fotoelétrico está aqui, explicando o corpúsculo, né? Que é outro caminho, a perspectiva olhar para a direita. Vamos lá. Quando uma radiação eletromagnética, onda, incide sobre a superfície de um metal, elétrons podem ser arrancados dessa superfície. É o efeito fotoelétrico. Ou seja, a gente não está falando de arrancar nada, porque arrancar a gente imagina como fosse uma bolinha uma bolinha de bilhar que bate e estoura outra, né? Como no jogo de sinuca, né? Não é assim que a gente entendeu até então, mas vamos lá. Os elétrons arrancados são chamados de fotoelétrons. Aqui, bateu radiação, que é as ondas eletromagnéticas, arrancou metal. Opa, onda, partícula. Ai. Então, isso é efeito fotoelétrico. Einstein
Ó, aí Albert Einstein, esse cara, ele ganhou o prêmio Nobel por isso. Ele não ganhou o prêmio Nobel pela teoria da relatividade, que é conhecida. Ele ganhou o prêmio Nobel pela explicação do efeito fotoelétrico, tá? E o efeito fotoelétrico, ele tem várias aplicações. O Irã já sabe, né, Irã? Lembra aí? Qual é um dos efeitos da aplicação tecnológica do efeito fotoelétrico? Fala aí pro Natan e para mim. Poste de luz. Aquela coisa da fotocélula, né? Que aciona a luz automaticamente. Né? Como é que aquilo é acionado? Como é que a luz é acionada nos postes das luzes, né? Quando anoitece nas estradas, nas ruas? A luz do sol banha a terra de manhã e de tarde, né? Até o final da tarde. Né? Aquela luz que o sol banha, isso, também, exatamente. Efeito fotoelétrico da energia solar também. Tudo é radiação, que é energia, lembra? Estamos falando de energia. Se a gente está falando de luz, a gente está falando de frequência. Se a gente está falando de frequência, está falando de velocidade de luz. Se a gente está falando de velocidade de luz, a gente está falando de energia. Ó, aqui. Frequência, energia. Comprimento de onda, velocidade da luz. Tudo bem? Energia. Então, assim, quando aquilo banha, a luz do sol banha a terra, vai batendo no metalzinho dentro da fotocélula. Aí a luz vai arrancando aqueles elétrons. Quando ela vai arrancando os elétrons, aqueles elétrons vão saindo do metal e vão batendo no detector. O detector entende que a luz do sol está agindo. Então ela fala, está de manhã. Não acende a luz por enquanto, segura aí. Então a luz não acende. Tudo bem? Quando a radiação vai embora, anoitece, o que acontece com a luz? Ela vai embora. Indo embora, ela não arranca mais elétrons dessa placa de metal da fotocélula. Aí o que a fotocélula entende precisamente? Que a luz do sol foi embora. Então está escuro, o que eu tenho que fazer? Acionar a iluminação pública. Ficou claro isso? Beleza? E isso aí acontece por causa de reconhecer a luz não como uma onda eletromagnética, sim como bilhas de partículas que vão sendo arrancadas e batendo num detector, não como onda. A onda não vai explicar isso. Ok? Mesma coisa é a questão do shopping, né, Irã? Shopping, né? Como é que abre aquela porta automática quando você quer entrar? Como é que aquilo acontece? Como é que aquela mágica acontece? Ué, o que você emite? Não emite radiação infravermelho? Calor? 37 graus, não é o calorzinho da temperatura? Então isso aí é onda eletromagnética que vai, mas não é uma onda eletromagnética que vai assim, ó, e sim como bilhas, né? Que aí um sensor de metal tem lá em cima da porta, que a gente não vê, mas está lá em cima, e detecta essa radiação que a gente emite. E ele só enxerga isso, ele só enxerga calor humano. Não enxerga mais nada. Opa, tem um calor humano ali. Abre, tem um ser humano vindo. Aí ali passa ele. Aí entra outro. Opa, tem outro ser humano. E aí a gente vai mandando como fosse tiros, né? Bolinhas de bilhar, para acertar aquilo ali, captar, e aí dizer que a gente está ali, e aí é um ser humano, seja bem-vindo, vem consumir. Agora, a partir de agora, o teu cartão de crédito me pertence, né? Os shoppings fazem muito isso, né? E aí você já fica fascinado, né? Quando tu vai a primeira vez. Imagina o cara que vem do interior e aí vê o shopping grande, aí o negócio abre a porta para você entrar, né? Já começa a mágica ali, né? E outra coisa, não tem relógio dentro do shopping, que é para você perder a noção do tempo e comprar à vontade, né? Ar-condicionado geladinho, né? Então é isso, entenderam? O efeito fotoelétrico se dá por esses fenômenos, explicado por Einstein. Show de bola? E aí, qual é a matemática da coisa para a gente fazer aquele exercício lá da prova do especialista do último concurso? Ele vem e fala assim, ó, com essa energia adicional, o elétron pode escapar do metal. Essa teoria de Einstein sugere que a luz ou outra forma de energia radiante é composta por partículas de energia, os fótons. Fótons são essas bilhazinhas, essas bolinhas, que não são radiações e sim partículas de chamadas fóton. E aí a gente tem a função trabalho-φ. O que é a função trabalho-φ? Opa, vamos entender isso melhor. Função trabalho-φ é a energia mínima necessária para um elétron escapar do metal. Então não é qualquer energia, não é qualquer radiação, não é qualquer frequência
que vai virar energia, que vai arrancar esse elétron do metal. Tem que ser uma energia específica e acima de um determinado valor. Ficou claro isso? Não é assim, a energia de 2,1 eletrovolts arranca qualquer metal? Não. Aí você tem que projetar o metal. Se o metal tiver a função de trabalho de 3,1 eletrovvolts, ele precisa de energia de 3,1 eletrovvolts. Se eu jogar 2,1 eletrovvolts, ele vai arrancar o metal ou não? O que vocês acham? Se eu jogo energia de 2,1 e ele precisa de 3,1, esse cara vai arrancar o metal, o elétron do metal? Não. Por quê? Porque o valor é menor de energia. É uma energia pequena. É como se eu não conseguisse atravessar um muro. Agora, se eu tiver energia suficiente, eu subo e escapo pelo muro, como água. Ela vai enchendo e depois ela chega no limite, ela contorna. Não é? Mas para isso ela precisa encher, ter mais energia de água, mais massa de água. Aí ela vai. Não é isso? Tranquilo? Mesma coisa. Para eu arrancar um elétron, eu preciso fornecer energia maior do que ele precisa. Igual ou mais. E isso, essa energia necessária para eu arrancar um elétron de metal, eu chamo de função trabalho. Ficou claro isso? Tá entendendo isso aí direitinho? Beleza? Brasil? Ok. É isso aí. Aí a gente precisa. Esse cara é o que eu preciso arrancar, que eu vou chamar de φ. O φ é o quê? Nada mais é do que o quê? É o que eu preciso fazer para que o metal venha a radiação, o fóton, radiação o quê? HF ou HC sobre lambda e arranque metais, elétrons do metal. O que é elétron do metal? O metal é composto de próton, elétron e nêutron, não é isso? Partícula, os átomos, né? Só que a subpartícula elétron, a radiação de energia é tão grande que vai dar um peteleco nisso e tirar o elétron do metal. Mas para que eu tire o elétron do metal, eu preciso ultrapassar o valor de φ. O valor de φ está em qualquer energia em eletronvolt. O que é eletronvolt, professor? É o equivalente de joules. Mas existe uma relação entre joules, que é o Sistema Internacional de Unidades, com eletronvolt. E qual é, professor? 1 eletronvolt é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 o quê? Joules. Então, a cada 1,6 vezes 10 a menos 19, eu tenho 1 eletronvolt. Então, 2,1 seria 2,1 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Aí eu transformo os joules, que é o SI, o sistema MKS, o consagrado Sistema Internacional de Unidades, para uma unidade em que eu só associo a átomos, ou elétrons, ou prótons. Tudo bem? Que é uma coisa pequenininha. Aqui já é uma coisa, né? Aqui é pequenininha. Aqui já é uma coisa maior, é uma coisa com menos valor, com valores próximos de 1, né? Que é 2,1, 3,1. Aqui é 10 a menos 19. Então fica muito pequenininho. E aqui já fica mais próximo da... Tá? Ok? Ficou claro isso aí, pessoal? É isso. Então, para que eu consiga arrancar elétrons de metal, eu preciso vencer ele. Então eu tenho que mandar uma radiação maior que φ. Não é? Para arrancar o elétron do metal. Por quê? Se eu jogar determinada radiação, por exemplo, ondas micro-ondas, a micro-onda não consegue arrancar o elétron do metal. Que está lá na segunda faixa, né? Lembra que a gente falou? Micro-ondas é pequeno. Onda de rádio é pequeno a energia dela. Vamos dizer, chutando, tá? Onda de rádio é 0,8 eletrovvolt. Eu preciso de 3,1, lembra? Ondas de micro-ondas é 1,7 eletrovvolt. Pequeno ainda, né? Vamos avançar. Qual é a próxima depois de micro-ondas? Qual era depois? Infravermelho, né? Vamos dizer que infravermelho seja 2,3 eletrovvolt. Vai arrancar 3,1? Não. Próxima, luz. Vamos dizer que é 2,7. Vai arrancar 3,1? Não.
Vamos para outra. Qual é a próxima? Depois de luz. Ultravioleta. 3,5 eletrovolts. Vai arrancar o metal de 3,1? Sim ou não? Ultravioleta. 3,5. Maior que 3,1? Sim. Então vai arrancar o metal a partir da onda ultravioleta que tem no Sol. Aí a mágica começa a acontecer. E aí vai ter um detector que vai ver esse metal, um detector, e vai falar assim, opa, tem radiação vindo aí. Pode fazer o negócio acender, ou pode fazer apagar, ou pode fazer abrir, ou pode fazer fechar. Depende da programação. Ficou claro isso? Então, para isso, eu vou usar essa fórmula aqui, ó. S máximo é igual a radiação menos φ. HF tem que ser maior que φ para arrancar o metal. Se HF for menor que φ, ela não arranca o metal. E essa é a função trabalho. Show, galera? Tranquilo? Isso é efeito fotoelétrico. Simples assim. Então, a energia cinética máxima, que pode arrancar elétrons de metal, depende do HF, da frequência, que pode ser C sobre lambda também, menos φ, que é a função trabalho, que é aquilo que o metal precisa para arrancar a luz. E aí tá aí a fórmula, beleza? Tá aí a fórmula. Show, galera! Excelente, excepcional. Olha aí a questão do especialista, igualzinho. Ah, não tem um gráficozinho desse? Aê, vamos lá, vamos entender. A frequência mínima a partir da qual os elétrons escapam do metal é tal que φ é igual, no mínimo, igual, né? Um pouco estranho isso, a HF0. F0 é a tal da frequência de corte. É a partir dali que arranca metal. Abaixo daquilo ali não arranca metal. Então, a equação fotoelétrica de Einstein fica energia cinética máxima é igual a HF menos F0. Pode ser escrito assim também. Tudo bem? Que é a frequência de corte. Aqui é a frequência que pode ser menor, igual ou maior que F0. Mas aí você tem que vencer essa tal de F0, que é o φ. Ficou claro isso? Pode ser escrito assim, para virar isso aqui. Show, galera? Difícil isso? Isso é uma equação do primeiro grau, pô, simplesinho. Aqui, equação do primeiro grau, uma reta inclinada. Então, assim, nós temos aqui φ, menos φ. Eu tenho, ó, se eu tiver a energia daqui até aqui, eu não arranco o metal. A partir de F0, que é a energia, a frequência de corte, aí eu arranco o metal a partir de qualquer outra frequência acima disso. Tá? A tangente de θ é o tal do H, que é a constante de Planck. Lembra que eu falei para vocês? Que é o que tem que manter a constante na fórmula do primeiro grau. Tá? Aí, aplicações do efeito fotoelétrico. Você sabe que um chip CCD usado em máquinas digitais? Sabe como é o controle de porta de elevadores e a porta de shoppings? O que dizer do funcionamento das esteiras de caixa de supermercado? Ó, tudo é efeito fotoelétrico. Tudo bem? E átomo de Bohr a gente não vai ver hoje. Tá? Vamos parar por aqui, que é muita informação. Muita informação. Eu não vou também dar exercícios hoje, mas eu vou mandar uma lista desses exercícios aí para a gente fazer. Pode ser? Tá bom? E aí, se vocês conseguirem fazer, ótimo. A última prova da especialista caiu essa aqui, ó. Vamos tentar ver se a gente mata? Só para fechar, ó, um exercíciozinho para a gente não sair de mão vazia. Tá? Caiu na última prova, rapaziada. Na última prova. Aí, que legal. A gente acabou de ver aqui. Vamos lá que a gente... Vou dar um tempinho para vocês tentarem fazer, mas se vocês não acertarem, a gente faz junto. E com certeza vão acertar. Vamos lá. Olha ela aqui. Não, não é ela aqui, não. Aqui eu vi um gráfico aqui de primeiro grau e eu achei que fosse. Ó, essa aqui é de radioatividade. Não é ela, no caso. Olha lá, eu vi isso aqui, então vai estar aqui. Aqui, ó, 75, galera. 75, olha que legal. E aí, vamos tentar fazer? Posso dar um tempinho para vocês tentarem fazer? 75? E aí? Ó, 75. Vamos ver se eu consigo botar aqui para vocês enxergarem direitinho. Vou ter que baixar um pouquinho a energia. Muito alta essa energia aqui. Olha. E aí? O gráfico a seguir representa
A relação entre a energia cinética máxima de elétrons emitidos por efeito fotoelétrico de um material exposto a uma radiação de determinada frequência. Assinale a alternativa que indica corretamente 2 valores de frequência da radiação que resultarão em emissão de elétrons. Ah, pô. O que vai emitir elétron aí? Depois dessa teoria que a gente viu. Que aqui é a frequência de corte. Ó. F2 é a frequência de corte. É a partir daqui que a gente começa a emitir elétron. Qual é a resposta aí? F1 e F2? F1 e F3? F3 e F4? F1 e F4? E aí? Natan, leia direitinho. Você sabe responder isso aí. Qual é a resposta? Isso aí, garoto. Muito bem. Você respondeu com certeza agora. Entendi, absorveu o conteúdo. Irã, conseguiu entender porque é F3 e F4? Conseguiu entender? Ok. A gente só arranca metal a partir daqui, que é o HF0, ou Fi. Abaixo de HF0, a gente não consegue arrancar metal. As frequências abaixo disso não resolvem. Não arrancam um elétron do metal. E aí nada acontece, o efeito não acontece. Isso. F2 emite. F2 é a frequência exata de corte. Ela emite. 2, 3 e 4. Mas aqui, ó, as opções que negam isso é a A, que bota F1, que não arranca, é a B, que é F1 que não arranca, e a D, que não arranca F1. Agora eu pergunto para vocês, isso é difícil? Isso é difícil de entender? Aí tem que ter o conceito, né? Explicar legal, né? Tranquilo? Decoreba, não é muito decoreba, não, rapaz. É papum. O que eu passei para vocês já resolve qualquer questão de efeito fotoelétrico. Mas nós vamos fazer mais a partir da próxima aula, tá bom? Aí na próxima aula a gente vai ver modelo atômico, átomo de Bohr, tá? E se der, a gente começa com radioatividade um pouquinho, mas eu acho difícil. E corrige os exercícios de efeito fotoelétrico. Ficou claro? Vou acabar com a aula aqui.